Fala galera do canal Química do John, tudo bem com vocês? Olha que massa, olha que ambiente louco que nós estamos aqui hoje. Saímos do nosso ambiente natural, né, do ambiente controlado e viemos aqui para uma garagem muito massa de carros antigos, com motores sensacionais, com carros fenomenais, tá? Então desculpe qualquer detalhe que acontecer de som e de imagem aí que não ficar 100%, mas vou fazer de tudo para agradar vocês, beleza? Olha só, antes de conversarmos sobre as máquinas, vamos um pouquinho aqui lá no nascedouro desse petróleo. Né? O nosso petróleo, gente, ele é fracionado, lembra disso? Destilação fracionada, então utiliza-se daquela mistura rica em hidrocarbonetos e a partir dela nós vamos trabalhar um aquecimento gradual para que aquelas frações do petróleo, desde a mais leve até a mais pesada, sejam separadas, beleza? Então olha só, nessa destilação fracionada, nós vamos partir aqui, ó, da fração, a primeira fração obtida a partir do petróleo é a fração gasosa. É uma fração que vai de 1 a 4 carbonos. O que é que tem ali? Tem metano, né? Tem etano, tem propano e tem butano. Então dali nós conseguimos obter gás natural, nós conseguimos obter gás liquefeito do petróleo. Beleza? Logo como segunda fração, né, nós temos a gasolina. A gasolina não é uma substância, é uma mistura de hidrocarbonetos por volta de 5 a 10 carbonos. Então já é uma fração um pouco mais pesada, já é uma fração líquida do petróleo. Beleza? Então, a nossa terceira fração é a fração querosene, tá? Então, um pouquinho acima de 10 carbonos, 11, 12 carbonos, querosene aí muito utilizada em aviões, né? E ainda uma fração mais pesada, uma fração de 13 a 17, 18 carbonos, nós entramos com o óleo diesel. O óleo diesel é utilizado muito no Brasil em veículos mais pesados, né, em caminhões, em caminhonetes grandes ou algo desse gênero. Tá? E aí o que acontece? A gasolina obtida geralmente a partir da destilação fracionada, ela não é suficiente para atender a demanda. Então o que é necessário fazer? É necessário continuar tratando esse petróleo. Então utiliza-se das frações mais pesadas, onde muitas vezes o valor agregado daquela fração não é muito elevado. Para quê? Para craqueá-la. Né? Então questão Enem, lembrou? O que é craquear? É quebrar um combustível maior, uma cadeia carbônica maior, em cadeias menores. E com isso, aumentar a produção de gasolina, produzir algumas substâncias para indústria polimérica, do tipo produção de etileno, polipropileno, algo desse gênero. Tá? Então, olha só, no craqueamento, você vai pegar então frações pesadas, frações de 12, 13, 15, 20, 22 carbonos, e vai transformá-la em frações mais leves. E dentre elas, então, olha lá, o C8H18, que é um dos componentes principais da nossa gasolina. Destilação fracionada é um tratamento físico, separação física. Craqueamento já é trabalhar condições de temperatura, pressão, catalisador para quebrar ligações. Então já é um tratamento químico. Olha aí, galera. Só no Química do John que você está presente no laboratório. Olha aqui, ó. Olha lá, esse dispositivo bem antigo é chamado carburador. Antigamente a injeção de combustível era feita por aí. À medida com que você pisa no acelerador do carro, você aciona essa haste. Ela vai permitir que a gasolina que chega por aqui seja misturada por essa peça com o ar e lançada para dentro do motor. Esse é o motor V8 5.2 litros. Olha só, olha a próxima aqui, ó. Quando você pensa em combustão de hidrocarbonetos e de funções oxigenadas, a gente na hora já vem a ideia de poluentes, né? Então você pode ter poluentes do tipo dióxido de carbono, do tipo fuligem, material particulado em suspensão, né? Muito perigoso. Monóxido de carbono, que é extremamente tóxico, lembra? Combina com a hemoglobina e forma um complexo estável, terrível para o trato respiratório. Então olha só, quando você falar em combustão completa, você vai pegar esse hidrocarboneto e vai queimá-lo e vai obter o máximo de energia possível a partir dele. Certo? E aí com isso você vai formar CO2 de água. Esse é o resultado de uma queima completa. Né? Mas em geral, numa situação real, é muito anormal que a queima seja totalmente completa. Tá? Então é muito comum que aconteça as combustões incompletas.
Então, se você utiliza um hidrocarboneto, né, a queima desse hidrocarboneto incompleta, ela pode formar monóxido, né, e ainda fuligem, tá? Então é importante que você tenha essa noção que fuligem e monóxido de carbono são obtidos a partir de queimas incompletas, beleza? Outro detalhe importante, quando a gente fala em combustíveis fósseis, é muito comum a presença do enxofre, o enxofre como impureza, tá? Todos esses veículos que vocês né, podem ver aqui um pouquinho, ó, todos eles queimam gasolina, certo? A grande maioria deles são movidos a gasolina, né? A gasolina nossa, ela ainda hoje tem um traço de enxofre nela, né? Se você pensa em combustíveis mais pesados, a nível de diesel, o teor de enxofre ali tende a ser ainda um pouco maior, né? Então, olha só, se você analisar isso aqui, olha que coisa importante. Lá em 1955, quando começaram a registrar essas concentrações de enxofre, né, pelo menos no Brasil, no nosso combustível, nós tínhamos ali por volta de 10 mil ppm. O que é isso? 10 mil miligramas de enxofre para cada quilograma de combustível, nesse caso diesel. 10 mil ppm. Hoje, só a critério de comparação, já existem alguns combustíveis, né, intitulados como diesel aí, ó, que já são S10. Gente, caiu de 10 mil para 10, né? Então você tem o S10, o S50, o S500. Isso já demonstra uma concentração de enxofre muito menor do que em décadas anteriores. Então isso já é uma evolução da indústria automobilística. É lógico, com muita pressão da sociedade no sentido de reduzir enxofre. Enxofre é problema? Claro que é, gente. O enxofre, ao ser queimado, ele forma óxidos que são ácidos. Lembra? Formação da chuva ácida, tema de aulas nossas futuras. Não esqueça desse detalhe. No Brasil, hoje em dia, é muito comum usar biodiesel. Já há algumas décadas, né, pelo menos aí 20 anos, a gente utiliza o biodiesel. Isso começou com 2%. Lembra, o biodiesel é uma estratégia renovável, tá? Para substituir gradualmente o diesel fóssil. Isso é muito interessante. No Brasil, em 2020, agora em maio, né, começo de maio, nós fomos para 12% de biodiesel no diesel, né, isso por legislação. Isso é legal por quê? Porque o biodiesel, além de ser renovável, ele não apresenta o enxofre como uma substância nociva ao meio ambiente. Beleza? Olha que informação legal, gente. Aqui tudo muito, muito, muito massa. E vamos... Uma outra estratégia da indústria automobilística para minimizar impacto ambiental são os catalisadores automotivos, né? O João, um amigo meu, né, de física, já ele vai te explicar um pouquinho sobre uma outra alternativa aí, né, para diminuir esse fator de poluição. Mas olha só... utilizar catalisador automotivo é algo que já está sendo usado há muitos anos, né? O que é um catalisador? Nada mais é do que um dispositivo que ele tem uma superfície de contato muito elevada, né? Nesse formato de colmeia, uma estrutura metálica, tem parte metálica, né? Porque o calor aqui dentro é muito elevado, então para resistir a temperaturas elevadas. Você tem parte cerâmica também para aumentar a adsorção dos gases ali. E aí o que acontece? Esses gases que vêm lá da combustão, da queima do combustível, você concorda que muitos deles são nocivos, são tóxicos. Então a função dessa região aqui, ó, é converter essas substâncias em outras através de reações de óxido-redução. Por exemplo, o NO, ele faz parte dos NOx, dos NOx que a gente fala, né, que são óxidos ácidos, né, ou muitas vezes estão no trâmite para formar um óxido ácido. Então olha só, o que é interessante? Liberar NO ou liberar N2, que é totalmente inerte, né, um gás adequado que está presente na atmosfera. Concorda que a redução do NO a N2 é muito bom. Olha só, hidrocarbonetos voláteis, se eles puderem ser oxidados ainda aqui dentro e gerarem CO2, isso é muito interessante. Então não é que isso aqui, gente, resolve todo o problema. Ele minimiza o problema. Eu tenho gases que são oriundos da queima, né, que são extremamente danosos, nocivos, e eles serão convertidos em outros que são menos ofensivos.
essa é a ideia que eu preciso que vocês tenham. Tá? Para essa primeira aula, para essa primeira parte, é o que a gente tem de maior significado, tá? E espere que a segunda aula está chegando, tá? Então a próxima semana nós teremos uma outra aula, ó, vai falar de octanagem. Aguardem, hein? Valeu!